o ser humano não pode passar nessa vida terrena sem conhecer as coisas do reino. Eu acho que deve ser muito triste. Imagina um cara de 60, 70, 80 anos. Pô, você viveu pra caramba, mas você conheceu muito pouco. Né? Esse negócio de eu fiz pelos meus braços, eu conquistei, eu fiz. Cara, então você aprendeu só isso, né? Essa justiça. Às vezes não, e é muito verdade, né? Às vezes a gente retém muito pouco das coisas do reino, né? A gente continua sendo ruim, né? Mesmo nesse processo de transformação, a gente continua pecando, mas o Espírito Santo dá aquela puxada, fala, pede perdão e não faz mais, né? Coisas que Deus vai trabalhando na vida da gente. Mas eu acho que o Waldorf tem que ter isso. Como é que você vai passar dessa vida sem conhecer o reino de Deus? Deve ser muito triste. Fala, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa da A Chave, um podcast voltado a histórias, relacionamento, Deus. Aqui, toda semana, procuramos trazer convidados para entregar chaves que eles encontraram aí no meio do caminho, sobre a sua jornada, a sua caminhada. E hoje eu estou com uma pessoa que tem um currículo incrível, um boa pinta, um galã de novela, o Wesley. Wesley, casado com a Fabi, pai do Pedro e do Matheus, advogado, criador de búfalos. A gente não falou isso em off. Criador de búfalos, pastor, faixa preta de jiu-jitsu, campeão brasileiro e paulista. E também o esporte e a palavra de Deus o curou da depressão. E tem uma ONG que capacita jovens e planta a semente no coração deles. Wesley, obrigado. Eu que agradeço. Uma honra ter você aqui e um prazer enorme, viu? Seja bem-vindo. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Espero contribuir. Vai contribuir, eu tenho certeza. Legal. Wesley, me conta um pouquinho. Você nasceu aonde? Pai, mãe, irmãos? Eu nasci em São Paulo. Mudei de São Paulo quando tinha 12 anos. Morei em Minas, uma cidade divisa com o estado de São Paulo aqui, chama Cabo Verde, uma cidade bem pequena, de onde é a família dos meus pais, sul de Minas. Fiz técnico em agropecuária, que legal. Coisa que vocês não sabiam ainda. Você é do campo. Do campo também. Do agro. Minha família era ligada ao agro, né? Meus avós, etc. Então eu tenho essa raiz do campo. Aí fiz o curso técnico em Muzambinho, terra do Milton Neves. Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. Depois eu fui para Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, fazer direito. Fiz o meu curso de direito nessa cidade. E logo depois dessa formatura aí em técnica agropecuária, eu fiz um concurso. Eu era fiscal da vigilância sanitária e fazia direito. Que legal. Então foi essa meu currículo escolar. Aí depois voltei para São Paulo. Mas você estudou em escola pública ou particular quando criança? Particular e depois pública. Eu fiz, acho que o 7º e 8º ano em escola pública, lá em Minas. Em Minas. Aqui era particular, em São Paulo. Uhum. E depois essa escola agrotécnica federal, era pública também. Então eu fiz 3 anos, regime de internato. Caramba! Então eu fiquei 3 anos interno na escola. Disciplina total. Disciplina. Aprendi a trabalhar, né? Horários e etc. Então a gente tinha um turno do 2º grau normal e à tarde era o agrícola, né? O agropecuário, ligado à zootecnia e etc. Então a gente tinha aula teórica também, mas também ia para o campo. Que legal. Então, é uma escola que, na época, ela era mantida pelos alunos. Essa era a ideia. Esse tem irmão? Tenho irmão, Wellington. Tenho irmão. Só vocês dois? Só eu e o Wellington. Meus pais, Geraldo e Adélia, são mineiros, são do sul de Minas. Mas meu pai também veio para São Paulo muito jovem, acho que com 17, 18 anos.
Por isso que eu nasci em São Paulo, Uhum. tive a minha vida aqui. E depois voltei, né? Fiz aí após essa formatura em Direito. Um professor meu me convidou para fazer um estágio aqui em São Paulo. Eu até então morava em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, onde eu terminei o curso de Direito. E aí eu pedi a exoneração do cargo lá de fiscal da Vigilância Sanitária e vim encarar esse desafio em São Paulo. E fui trabalhar nesse escritório. Era um grande escritório, onde eu aprendi a profissão, na realidade. Mas já era um escritório jurídico? Já era um escritório jurídico. Eu terminei o curso de Direito. No dia da minha formatura, na festa de formatura, ele me chamou: ô Wesley, quer fazer um estágio comigo? Que legal. Uma honra, né? Ele era Pedro Paulo de Rezende Porto, da família Porto. O Odir Porto foi presidente do Tribunal de Justiça, então era um grande escritório, super renomado, e foi uma honra, coisa de Deus mesmo, de ele me escolher ali, né, numa festa de formatura. Ele me deu direito civil, né, a aula de direito civil durante todo o período. Dentro de tantos alunos bons. Alunos, né? E aí eu encarei esse desafio e vim para São Paulo novamente, onde, né, a minha terra natal, etc. Sim. Que eu saí daqui, acho que eu tinha uns 13 anos. Comecei a fazer estágio nesse escritório e comecei minha vida profissional assim, no direito. Entendi, mas só voltando um pouco, o que mais te marcou na sua infância? Quando você era... Não vamos falar menino igual seus filhos, porque eles não são mais meninos, né? Já Sim, são uns homens, né? Mas o que mais te marcou, assim, na sua infância? Você sabe o que aconteceu? Eu tinha... O que mais me marcou, eu tinha uma vida em São Paulo estável financeiramente. Meu pai trabalhava num banco, e eu tinha uma vida estável financeiramente. Nós passamos por uma grande dificuldade financeira. Foi bem naquela época do plano Collor. 90. De retenção de dinheiro e etc. Então, o que mais me marcou foi justamente esse ajuste. Eu sempre tive apoio de família, né? Meus pais, né? Minha mãe, meu pai, queridos, gente boa pra caramba. Amo eles, né? Até hoje, lógico. Mas esse ajuste financeiro é o que mais me traz essa lembrança. A gente... não porque eu estava em escola pública na época, tinha vestibular para entrar, então foi até uma vitória, conseguir entrar nessa escola agrotécnica, e eu gostava muito, então não é por isso. Mas tudo muito justo, tudo muito difícil, apertado. Tudo muito apertado, muito. Então foi um esforço muito grande para eles, para que eu pudesse vencer essa etapa. E depois eu comecei a faculdade de Direito particular. Eles me bancavam porque não tinha o que fazer. Arrumei uns empregos assim no começo, mas nada que poderia me sustentar e pagar a faculdade, e eles numa dificuldade tremenda, até que eu passei no concurso aí na Vigilância Sanitária e consegui ajudar. Então tinha um salário, fazia a faculdade à noite, minha faculdade era período noturno e aos sábados pela manhã, então todo sábado pela manhã também. E aí eu fui ajustando aí um pouco essa questão de sobrevivência financeira aí. Foi isso. Então, o que mais marcou... E você se formou cedo, né? Com 22 anos, você já estava ali formado, e foi quando você teve a oportunidade no escritório do Dr. Porto. É isso aí, exatamente. Aí você entrou lá... Pô, não sabia nem abrir o processo, a realidade era essa. É lógico que você tem um conceito, né? Acho que a Faculdade de Direito te ensina a você interpretar a norma. Eu consigo ler e entender alguma coisa, mas prática processual absolutamente zero. E aí eu aprendi, cheguei num monstro de um escritório, né? O escritório tinha um andar, e depois quando eu saí tinham 2 andares, né? Na 9 de julho. Como eu estava no interior, eu não conseguia imaginar a dimensão. Como é que pode existir um escritório de advocacia desse tamanho? Tem tanta demanda assim, né? Exatamente, tem tanta demanda assim, etc. E era muito ligado a direito público, então as grandes construtoras eram todas clientes do escritório, então isso está ligado também à área tributária, onde eu me especializei. Enfim, foi um aprendizado tremendo. Uma baita de uma escola. Uma baita de uma escola.
E como é que eu comecei na vida profissional? Eu fiquei um período lá e depois eu precisava sair. A realidade é essa. Eu precisava sair, precisava ganhar dinheiro. É lógico que ali eu estava aprendendo, mas era muito subsistência também. Sim. Mas trabalhava muito, aprendia muito, sou eternamente grato a eles. Mas eu precisava começar voar a minha vida. seus voos. Exatamente. E aí o Dr. Odir Porto me disse o seguinte, falou assim, não sai, vamos fazer o seguinte, o que não servir para o escritório, né, que o escritório não conseguia atender, até por uma questão financeira e etc, tamanho das ações, né, número e tal, complexidade, eu vou te passando. E eu comecei, eu mantive lá no escritório, né, meu estágio, eu já tinha passado na OAB e etc, já era advogado, e comecei a montar o meu escritório. Foi assim, então eu não tenho família de que, meu pai era... Seu pai não é advogado. Advogado, tio, não, absolutamente. Muitas das vezes as pessoas já vê te enxerga hoje e acaba já imaginando que talvez sempre foi fácil, não foi. Não foi fácil. E não é fácil, né? Não é fácil, exatamente. E nesse período, o que aconteceu? O meu irmão era investigador de polícia nessa época. Ele saiu da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E ele também formado em Direito. E aí nós começamos a montar esse escritório. Eu trazia os clientes ou as causas, né, os litígios para o escritório. Eu voltava para trabalhar o dia todo no porto e ele tocava as ações ali, eu e ele à noite, chegava, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, vocês fizeram uma sociedade? Fizemos uma sociedade e começou dessa forma. Eu salvo engano, ele pediu aquela licença, acho que ele tinha mais de 5 anos de polícia, então acho que ele tinha 6 meses aí de licença e tal. E depois ele não voltou mais, porque o escritório começou a tomar um vulto, tudo difícil, mas a gente via... Uma projeção a longo prazo muito melhor do que ele na polícia. Exatamente. E aí nós começamos o escritório dessa forma. Vocês são sócios até hoje ou não? Sim. Meu irmão foi para os Estados Unidos, voltou e etc. Em menores proporções, mas somos. Eu pergunto porque, assim, o podcast para mim, eu sou um aluno aqui. Todo mundo que vem aqui, eu sou um aluno. Eu tive uma sociedade com um irmão meu. Então, quando eu entrei no mercado de plano de saúde, eu trabalhava, eu era supervisor financeiro de uma transportadora. Então o meu negócio era EBITDA, DRE, era debentures, aplicações. E quando eu vim para o mercado de plano de saúde, foi logo depois da perda do Davi. Nós perdemos o Davi, e aí eu me desliguei da empresa porque eu vou fazer esse ano 10 anos de casado, Wesley. 10 anos de casado. São 13 anos que Deus me deu esse presente. E logo quando eu saí e comecei a trabalhar com plano de saúde, eu fiz uma sociedade com meu irmão. Mas chegou no momento, nós tínhamos 2 anos de carreira no mercado de plano de saúde. E o mercado, ele era muito voltado para o corretor de plano de saúde. Então, assim, o cliente enxergava o corretor como um vendedor. Então, o cara me vende e não me dá nenhuma assistência. E nós ficamos numa sociedade, uma empresa chamada Fratelli, por 2 anos. Mas aí chegou um momento que eu achei que eu preferia ele como meu irmão do que como meu sócio. Entendi. Então, quando eu te pergunto isso, é muito para entender também sobre essa relação. Porque lá em casa, nós somos em 4 homens. Muito próximos às idades. Então, é fácil trabalhar com o irmão? Essa pergunta é capciosa. Porque pra mim não foi, Amaury. Eu tenho que aprender. Se pra mim não foi, eu amo meu irmão. Meu irmão vai assistir, ele me acompanha. Mas a gente passou por esse deserto. Mas graças a Deus a gente soube ser maduro e falar, opa, vou seguir com a minha, você segue com a sua. E, de domingo a gente tá lá na mesa da manhã almoçando. Bacana. Então a gente... Por isso que eu te pergunto essa questão de trabalhar em família. Então eu vou responder pegando a tua deixa aí. Eu não tenho nenhum problema de relacionamento com meu irmão hoje. Amo meu irmão. A gente se dá super bem. Mas teve esse desencontro. Ele tinha um propósito de morar nos Estados Unidos. É evidente de que nós tínhamos opiniões divergentes,
né? Não que eu estaria certo ou ele errado. É só visões. Visões diferentes. Não é fácil trabalhar com o irmão, não é fácil. Você não está sozinho. E muitos, eu tenho certeza, também não estão. Exatamente. Mas foi até uma questão geográfica, né? Pô, eu vou para os Estados Unidos, bacana. Então encerramos o nosso... Esse ciclo, e a gente não teve nenhum tipo de divergência que motivou essa rescisão aí. Não, entendi. Não, nada disso. Então, o tempo foi ajustando isso, né? Fiquei sozinho e etc. Ele foi fazer os negócios, né? Foi se moldando. E foi assim. Ô Wesley, aí eu falei do seu irmão. Eu falei do seu irmão. Sim. Eu trabalho com a minha esposa. Legal. E aí? Como que é trabalhar com a esposa? Pô, como é trabalhar com a esposa? Você sabe que a Fabiana, né, minha esposa, eu sempre estive à frente dos negócios da área agrícola, né, que hoje, depois nós vamos entrar nesse assunto aí, e também do escritório de advocacia. Quando houve essa rescisão com o meu irmão, nós já tínhamos outros sócios também, o escritório estava um pouco maior. E na área jurídica tem muito disso, né? Essa sinergia, né? Porque às vezes um profissional está habilitado a fazer um negócio e você não consegue, e você conhece, né, no meio jurídico aí, vai se identificando com as pessoas. Falou, pô, vamos montar uma sociedade maior, então, e essa estrutura tinha departamento financeiro, tinha alguns outras departamentos que monitoravam e davam esse suporte administrativo para o escritório. Sim. Você fica ligado ali à área técnica, né, à área jurídica, e é uma empresa, né? Sim. Tinha, eu acho que mais de 40 colaboradores nessa época. Então, aí, pô, rescindimos a sociedade. Eu fiquei sozinho. Quem tomou conta da área administrativa e financeira foi a Fabiana. Então foi um processo, lógico, né, de conhecimento dela e meu também, de ajuste, mas passado acho que 7, 8 anos, então é maravilhoso. Não tenho nenhum problema de trabalhar com a minha esposa, muito pelo contrário. Não é porque ela está aqui que eu vou, né, dar uma elevada aí na estima, mas ela toma conta, eu sou tranquilo, assim, no sentido financeiro. Administrativo. O que ela está fazendo está bem feito. Você está numa outra ponta. De vez em quando a gente bate uns papos, mas bem de vez em quando mesmo, porque eu também não tenho interesse em saber. É um processo, durou 7, 8 anos. Lógico que ele foi amadurecendo, mas eu não tenho problema algum. É muito bom trabalhar com ela. E a conversa da empresa vai para casa? Como que funciona isso daí? Essas reuniões que nunca terminam. Então, você sabe que raramente, no começo, era mais a pauta do jantar, né? Pô, vamos bater esse papo, tá acontecendo isso. Era o momento que se tinha. Exatamente. Tô nessa fase. Você tá nessa fase? Você sabe que eu acho que, não sei se você gosta, né? Mas eu não... Pô, eu termino o meu ciclo ali, pô, eu levanto 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, às vezes até às 4 da manhã, em razão da fazenda e etc. Chego em casa às 6, cara, e eu realmente não quero saber de nada. Então, isso me incomodava. Pô, vamos falar disso? Amanhã a gente fala, né? No período de trabalho mesmo. Mas hoje a gente não... Ela coordena muito bem isso hoje. Já se entrosou, né? Hoje eu tenho um outro sócio também, que dá todo o suporte com ela. Eles se entendem bem pra caramba. Esse sócio era funcionário e virou sócio, tá há muito tempo. Enfim, então eles tocam bem essa área aí de financeira, faturamento, administrativo. E eu tô totalmente fora. Lá em casa é assim, a gente só tem uma regra. Se a gente for discutir de algo que a gente não concorda, não pode discutir na frente das meninas, das crianças. Tá. Então assim, faz sentido. Não concordo com isso, eu não concordo com isso. Então, pausa, a gente encerrou a conversa aqui, a gente continua amanhã. Porque senão as meninas não entendem. Tá. Que aí fica aquela agitação, né? Mas se é pessoal, se é profissional. Hoje a gente tá trabalhando esse isso. Cuidado, né? Hoje a gente tá tendo esse cuidado e trabalhando essa questão de procurar
trazer o menos possível para casa da Clique, do trabalho, porque a gente, como você lá, né? A gente ama o que a gente faz. Sim. O quanto você ama mais o quê? O direito ou a fazenda? Peguei agora? Peguei, Fabi, agora ele? Não, isso é fácil. É fácil? Fácil. Muito mais a fazenda. Uau! Muito mais, isso é fácil, isso é fácil. Então, eu sempre gostei muito de fazenda. Quando eu conheci É sua raiz, né? Quando eu conheci a Fabiana, eu falava para ela, pô, eu quero ganhar dinheiro, que eu quero comprar uma fazenda. E ela me conheceu como advogada. Falou, mas como não assim? entendi nada. Então, exatamente. Como assim? Gostei do direito por algum período. Foi bom. Admiro o direito até hoje. Acho que uma ciência bem bacana. A ciência de estudo do conflito humano, né? Tudo tem direito. Tudo tem direito. Então é muito interessante em que pese aí essas decisões estranhas, né? Ultimamente, etc. Mas é interessante. A ciência é muito legal. Então eu fui, não vou falar para você que eu fui apaixonado pelo direito, não, mas eu gostava assim do direito. E hoje até suporto. Acho que pode ser assim, até suporto o direito. Mas a fazenda é um negócio que me motiva. Eu ainda tenho um desafio grande na fazenda, entendeu? Mexer com um animal, né, área de pecuária. Então tudo é muito sensível. Você muda um manejo, muda todo o resultado. Você tem que fazer tudo, todo dia, com muita vontade, para que as coisas se ajustem. Não num percentual definitivo, por exemplo. Pô, eu vou fazer assim, você está muito relacionado a fenômenos da natureza. Porque eu tenho uma programação e essa programação não funciona porque choveu muito, ou porque faltou chuva, ou porque você teve um surto de uma doença dentro do teu rebanho, ou o funcionário faltou, você falou para fazer, não fez. Então é muito sensível e isso me traz um grande desafio. Eu quero vencer também nessa área. Eu quero ser eficiente no que eu estou fazendo. Isso, essa medição de eficiência na área agropecuária não é só o resultado financeiro, mas eu tenho tantos hectares, eu tenho tantos animais e consigo produzir tantos litros de leite. É o avanço, né? E é um desafio. É aí que motiva. Todo dia você monta estratégia para mudar, para ver se melhora essa percepção, né, de o que eu preciso fazer para melhorar. Que incrível. Dentro que eu tenho na mão. Então, enfim. Você é criador de búfalo? Búfalos. 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 A gente é agropecuária. 19 anos, Wesley. 19 anos. Bastante tempo. Eu comecei, né, lógico. Muito próximo do direito. Do direito, né? Eu comecei eu comprei minha primeira propriedade pequenininha quando meu filho Pedro nasceu, 19 anos atrás. E eu comecei e apanhei muito, região diferente, o animal, eu comecei com um girolando, um gado, é um bovino, não é um bovídeo como é o búfalo, e então não se adaptou muito bem à região, tinha muito problema de carrapato, verminose, etc. Então era muito mais difícil do que o búfalo. Então, enfim, esses 19 anos aí, eu posso te afirmar que eu acho que os últimos 4 que ficaram legal. Tá caminhando para ficar legal. E qual que é o maior aprendizado que você tira do campo? Do campo. Os maiores, assim, que você fala assim, Arnold, o campo, ele é isso, cara. Olha, ele é bem diferente da cidade. Muito diferente. Acho que os funcionários são diferentes. As pessoas, né? As pessoas são diferentes. Eles são mais puros, vamos dizer assim, menos contaminados,
mas eu sinto que eles são menos motivados. São mais conformados. São mais conformados. E isso é um grande desafio. Porque você é o cara da cidade também. O cara da cidade é o cara mais antenado. Então o cara olha para aquilo e dá vontade de dar uma chacoalhada. É isso aí. Então, às vezes, é difícil você colocar essa cultura, né? Essa nova cultura de que ele precisa estar motivado para que aquilo dê certo. É lógico, tenho bons funcionários lá, parceiros e etc. Mas a grande diferença, cidade, além dessa questão da diversidade dos fenômenos da natureza, etc., é justamente esse equilíbrio. De que o escritório de advocacia você contrata novos profissionais ou estagiários, etc. Muito extremo, né, Wesley? Não, ele chega, ele fala, ele quer estar perto de você, porque o que você está fazendo? Me ensina. Tecnologia lá em cima. Que bacana, que diferente. Como você pensou nisso? Onde você achou na lei? Ele é motivado pela própria ciência. Sim. Porque ele vislumbra estar no seu lugar. Sim. Né? Montar o seu negócio, ser um advogado, montar o escritório dele. Talvez você seja o Dr. Porto para eles. Exatamente. Na fazenda, isso não existe. Caraca. Olha que maluco. Não existe. Eu não sei por qual razão. Lógico que é uma razão cultural. Mas eu acho que é o maior desafio. O maior desafio ali é a gestão das pessoas. E ali a faixa etária é o quê? Aquela turma? Molecada mais nova, mais velha. Eu tenho funcionário de 18 anos a 46. E qual que é o negócio lá? Leite. Desculpa pela minha ignorância. Não, leite. As vacas são ordenhadas. Porque quando eu falo de búfalo, eu amo queijo. Então pronto. É o leite que faz a burrata. Uau. Que faz a mussarela de búfala, que você come em casa, na pizza, etc. É esse mercado. Tem um número bem menor de animais do que o bovino, extremamente menor do que o bovino. Eu creio que pelas condições ambientais, o búfalo ele gosta de muita água, então tem que ser um lugar meio pantanoso, mais fresco. Ele pode ser quente, mas precisa ser úmido. E a gente não dispõe, o Brasil não dispõe muito dessa... E aí você tem que usar da tecnologia. Eu pergunto por quê. Eu fui no Vale da Mantiqueira passar a virada de ano agora. Tá. E aí eu tava lá e eu tava conversando com um proprietário. Porque eu gosto de entender a visão do cara. Legal. Qual é a parte do business que você olha aqui que de fato te traz receita? E ele tem uma parte de criação de gados lá. Tá. E ele me falou uma coisa que... Eu sou da cidade. Zero campo. E ele falou assim, Arnold, aqui o nosso gado tem um chip ou um aparelho... que quando ele esquenta, chove. É uma chuva artificial nossa. Entendi. Então, assim, é computador. E aí eu falei pra minha esposa depois, falei assim, nossa, mas... Porque a gente, leigo, essa turma do iPhone, do computador, do videogame, do escritório, dos prédios, não tem noção que esse mundo existe. Como é que funciona Como isso? funciona? Não, hoje a agropecuária... Tem muita tecnologia, né? A área de agrícola e pecuária, tecnologia de excelência. O Brasil é um dos grandes produtores agrícolas, né, do mundo. O agro é muito forte aqui no Brasil. O agro é muito forte, 1/3 do PIB brasileiro é agro. Né? Então você imagina o que isso reflete indiretamente, né? Porque é intensivo, né? Não só de capital, mas você precisa de muito equipamento. Então, imagina a indústria metalúrgica, né? Pneu, óleo diesel, é uma cadeia produtiva absurda, tecnologia, máquinas. Então, é um negócio gigantesco, né? 1/3 do PIB, que hoje tem extrema tecnologia. Como você citou aí, por exemplo, o que eu imagino? Que é um rebanho em confinamento, então não é a pasto, o gado aí que você foi aí nessa virada de ano, leiteiro também, né? Deve tirar leite, etc. Então, é um regime de confinamento. Os animais ficam presos, né, em excelentes acomodações, até com temperatura controlada e etc.
recebem alimentação ali, né, dentro desse... E ficava desse até uns local. aparelhos já conectados já. E aí eu acho que, eu não sei Acho que ficava em tempo já sugando. Não, então, o que acontece? Hoje existe ordenha robotizada, não é a mecânica. Eu tenho a mecânica, você precisa do operador manual. Sim. Você coloca lá o gado e faz a operação manual. A extração do leite é mecânica, mas você precisa do operador para colocar, tirar, limpar os tetos, etc. Mas hoje existe já, a vaca sente necessidade de ser ordenhada, ela vai para uma ordenha robotizada, Que é esse caso. que deve ser esse caso, ela entra, ela recebe a ração de acordo com o que ela produziu, e toda vez que ela sente essa necessidade, ela entra lá para ser ordenhada sozinha. Uau. Então tem muita tecnologia, muita tecnologia. E ele falou que a grana girava mais ali do que No hotel. Pode ser. E aí eu falei pra minha mãe, Mauri, corta aí, senão a Roberta me mata. E eu falei assim pra ela, tá louco, você pagou 14 mil pra gente passar a virada aqui. O cara falou que ganha mais dinheiro lá. Pode ser. Depende da estratégia do Do negócio, tamanho e etc. tudo mais, né? É isso aí. E é pesado, né? O animal é gigante, o búfalo. Gigante. 500, 600 quilos. A vaca, 500, 600 quilos. O touro, 700, 800, até 900 quilos. Aí você cria ou compra ele pronto? Não. Para produzir leite, precisa ter o bezerro, ok? Certo. Mamífero, né? Mulher, teve o bebezinho, aí ela passa a produzir leite. Na pecuária é a mesma coisa. Igualzinho. Então é um ciclo. As vacas parem, ou seja, elas têm os bezerros, búfalos ou bovinos, uma vez por ano. Uma vez por ano. Em média, seria um grau de excelência. Ela cria todo o ano. E ela produz, em média, aí uns de 8 a 9 meses de lactação. Então, hoje, o que acontece? A vaca produz muito, em razão da genética, ela produz muito mais do que o necessário para o bezerro. Por exemplo, um bezerro recém-nascido toma 2 litros de leite por dia. Você deve ter ido numa fazenda que as vacas produzem acima de 35. Uau! Então, genética, tecnologia, etc. Então, os outros 33 litros é o que a gente toma em casa, é o que faz um negócio. a mussarela, é o negócio. E como que você anda com eles paralelo? Porque você fica lá? Eu fico segunda, terça e quarta na fazenda, quinta e sexta aqui em São Paulo. Então, domingo eu desço para Registro, que é a cidade onde tem a fazenda, vou domingo no final da tarde e volto na quarta. E a terapia também? É uma delícia, é uma terapia. Delícia. Eu sinto falta. Se eu não for uma semana, eu começo a ficar meio desesperado. Já percebi que é isso. Uhum. Sabe, pegar uma estrada de terra, entra na estrada de terra, o pó. Saindo daqui, você vai me internar, né? Porque eu adoro o cheiro de curral. Olha. De pó da estrada. Enfim, é uma terapia. É um negócio, lógico, mas é uma terapia. E como que você conheceu a Fabi? Aonde que apareceu a Fabi aí? Então, a Fabi, depois de formado, quando eu voltei para São Paulo, eu conheci ela numa academia. Então, uma academia que tinha um clube no final de semana da academia, e conheci ela na piscina da academia. Então, contar, oi, tudo bem, etc. Enfim, me liga, te ligo. Isso já tem quantos anos? Te ligo. Pô, 2... Agora eu te coloquei no... Como que eu posso fazer uma aqui lá da fazenda? Te coloquei no... Te apertei num curral aí. Te apertei no curral, hein? Nós conhecemos, nós casamos nós temos 20 anos de casado. O Pedro tem 19. Isso. 20... Pô, então caraca, mais de 20, vai, mais de 20. 20 e poucos. Me ajuda aí. 2000, nós somos 23, nós casamos em 2002. 2002? 3.
2? 2. Então, nós estamos 21. há 21 anos casados. E nós namoramos 3 anos antes. E aí vocês se conheceram na academia, e rolou o Isso aí, romance, isso começou aí. a namorar. E pronto. Pedro. Pedro. E aí, como foi? Então, boa, bacana. Você tocou num assunto. Aí começa outra Você é parte da minha carinhoso? vida. Sou carinhoso. Com os filhos, assim, etc. Sou assim. Ah, meu. Estou falando de filho, é jogo forte, duro, né? né? É forte. Então, só que olha o que aconteceu comigo. Eu tive depressão, tá? Então, e tá muito ligado. Isso foi lá atrás ou foi... Não, tá, você bateu no ponto certo. Tá. Eu casei, eu nunca tive nada de depressão. Alguém falava pra mim, pô, você tá com depressão? Eu falava, meu, vai lavar um tanque de roupa, cara. Eu ignorante nesse Sim. aspecto. Então, eu realmente... Eu era desse time, tá? Então. Então a gente vai você se... me entende. Faz 2 anos que eu faço psicóloga. Tá. E eu falava assim, ó, o psicólogo é Deus. E minha esposa falava, não, psicólogo é isso, aquilo, preciso. Hoje é o meu maior investimento. Tem uma ciência. Ela né? me faz pensar melhor, ser mais equilibrado. Então eu também pensava que depressão era era o tanque. Vai pro tanque. Vai, pô, você não tem nada pra fazer, pra ficar atrás disso, etc. E às vezes, como foi o meu caso, uma depressão imotivada. Que problema que eu tenho? Pô, hoje eu tenho total tranquilidade de falar sobre essa doença, mas era muito difícil de você compreender. Sim. Imagina, eu tinha acabado de me casar, a Fabiana estava grávida, meu primeiro filho, tão esperado. Eu não sei se... Eu tinha uma certa prosperidade, eu estava tranquilo, assim, financeiramente. As coisas caminhando. Nada de rico, nada disso, mas as contas, né? Trabalhando parcialmente muito pagas. e tudo equilibrado. É isso aí. Então, saúde, tanto eu quanto ela, quanto o bebê. E me deu o primeiro... Gatilho. Eu entendo hoje que foi... Foi antes do nascimento dele ou junto? Foi antes. Quando ela estava grávida. Que incrível. E eu não sei se veio um senso de responsabilidade maior que eu estava... Uma pressãozinha maior. Né? Que eu estava pronto para suportar naquela época. E aí veio o primeiro gatilho. Fiquei malzão pra caramba. Muito mal. Tinha um rapaz no escritório que era cristão. João Carlos da Costa Barros. E ele me via naquela situação, e etc. Eu não sabia, eu nunca tinha entrado na igreja. Estava na igreja para ir no casamento, para esperar a festa. A realidade era essa. Embora a minha família é super católica, aquele negócio tal de interior, mas eu não tinha essa. Eu sempre tive uma sensação de que Deus estava comigo, mas eu não conhecia Deus. A verdade é essa, eu não conhecia. E aí entrei nessa fase difícil da minha vida. O João era cristão, evangélico, trabalhava no escritório, e ele começou a me chamar. Ô Wesley, vem aqui, vamos orar. Eu entrava dentro da sala, orar, meu. Não, eu vou orar por você. E ele é ousado pra caramba nessa área, muito bacana. E ele começou a orar por mim, apresentar a Bíblia. Vamos ler um pedaço da Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. A história de Deus está aqui, né? Como começou a humanidade, a vinda de Cristo, o que está por vir. Me apresentou neófito total. Não sabia realmente, lógico que sabia que era uma Bíblia, mas eu nunca tinha aberto uma Bíblia para ler nenhum versículo. Até 26 anos, acho que era mais ou menos nessa época. E ele foi me apresentando, teve paciência, né? E até que ele, vamos um dia numa célula, um estudo bíblico na minha casa. E eu comecei a ir nos estudos bíblicos, e ela ia comigo. Em resumo, conheci Deus, né? Conheci um pouco da palavra, fui ministrado. E
e fui curado naquela época. Esse primeiro gatilho passou, vamos dizer Certo. assim. Eu tinha planos na minha vida de homem da carne. Eu não tinha planos de Deus para minha vida. Espiritual. Nenhum. Tanto que eu falo isso na igreja, a gente bate uns papos, dá umas risadas. Eu queria ir para a igreja nessa época para ser curado. Eu não queria ir para a igreja para conhecer Cristo, para conhecer esse processo de transformação, para conhecer essa vida que eu não conhecia, né? A vida com Cristo, na visão de Cristo. E mesmo nessa época, Deus conhecia meu coração, né? Eu tô indo atrás de Deus para ser curado. Certo. Depois eu vou sumir daqui. Porque eu não... Resolvi meu problema. resolvi meu problema. Eu gosto de passear, de curtir minha vida, casado, etc. Com todo respeito nessa área também, mas viajar, comprar as coisas, enfim, coisa do mundo. Certo. Eu não tinha essa visão. E o que aconteceu? Passou esse período, o Pedro nasceu. Eu ainda nessa fase, aí eu nunca mais deixei a igreja. Por quê? Deixei a igreja e deixei a Cristo. Por quê? Porque toda vez que eu vacilava, eu sentia que Deus queria que eu me aproximasse de novo. Sim. Eu sentia essa necessidade. Aí eu entendi que o plano é um plano de dependência. Entendi. Não é um plano de independência como eu fui criado e como o mundo cria todo mundo. Nossa, que incrível. E Você essa precisa é a relação que ele crescer, tem. você precisa ser forte, você precisa vencer, você precisa E ser independente. e ser independente. Pô, o pai, né? A ideia do pai é colocar o filho pra fora, entre aspas, com todo o amor, mas para que ele siga a vida dele. Você tem que ter independência familiar, financeira, espiritual. E aí eu comecei a entender que a relação era de dependência. E foi muito duro. Foi muito difícil. Assim, a Fabiana sabe disso. Eu cheguei numa época que eu falei para ela, se amanhã eu não estiver melhor, eu vou me internar. Eu era sensitivo. Falei, eu não tô legal, cara, não tô bem. Mas, passou, né? Eu lendo a Bíblia, indo aos cultos, etc. Meio que começando aí esse conhecimento das coisas do reino e tal. Essa intimidade. Essa intimidade. Continuei, né, indo à igreja e tocando a minha vida. Melhorei, graças a Deus, e fui embora. Eu acho que quando eu completei uns 30 e... Mas nessa aí veio o Mateus. Não, aí veio o Mateus, um ano e meio depois, mas eu já estava nesse processo de cura. Sim. Eu já estava entendendo, eu já sabia para quem recorrer. Certo. Eu acho que é isso. É aqui. Eu preciso me alimentar disso. Eu me alimento de tanta coisa do mundo, eu preciso me alimentar. Eu achei, embora eu ainda estava buscando, né, pelo total desconhecimento que eu ainda tinha, muito pouco, né, tempo de relacionamento com Deus, mas eu achei a fonte. Falei, é aqui que eu preciso ajoelhar e ler, cara. Eu já entendi que é aqui. Bacana. Aí veio o Mateus, um ano e meio depois. Eu já estava nesse processo e mais estável. Sim. E depois, eu acho que com isso aí, 30 e poucos anos, 34 anos, eu tive uma queda absurda. Fiquei muito mal, de novo. Procurei um psiquiatra, tomei remédio. Acho que uns 6 meses eu tomei remédio. Aí eu comecei a ter um pouco mais de intimidade com Deus. E Deus me mostrar os propósitos. Né? Por que eu estou passando por isso? Né? E o que mais que me trazia um constrangimento era a imotivação daquilo. Né? Eu tenho tudo. Tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. Tenho meus pais vivos, com saúde. Tem uma empresa. Tem uma empresa, cara, tenho fazenda, já tinha uma fazenda pequena, mas já tinha.
que está acontecendo, né? E aí eu descobri, como eu acabei de falar para você, relação de dependência e o plano que eu tinha para minha vida, que eu ia passar para os meus filhos. Eu ia ser um péssimo pai. Tenho certeza. Caraca! Com certeza eu ia ser um péssimo pai. Eu acho que Deus, bem nesse momento, começou a trabalhar. Começou a me esmagar, cara. Eu tinha planos da carne para os meninos, e Deus não permitiu que fosse dessa forma. Caracas, que lindo. Graças a Deus, graças a Deus. Aí você começou a entender. Eu comecei a entender. Porque eu tinha muito... a minha depressão era muito relacionada à questão dos filhos. Eu também entendi de que o filho é uma bênção. Mas você não pode tornar ele, idolatrar o seu filho. E eu tinha esse sentimento. E esse sentimento foi reversível. Ou seja, eu amo tanto, não pode acontecer nada com ele. Se acontecer alguma coisa com ele, eu pulo daqui da janela. Porque eu sou dependente dele, eu não era dependente de Deus. E Deus eu estou falando isso com esse resumo, nesse conceito, mas foi muito difícil. Nossa, mas que lindo isso. Muito difícil, porque senão você está substituindo Deus pelos teus filhos. Né? Porque é realmente a coisa mais importante que você tem aqui na Terra. Só que Jesus morreu por mim e por você há 2000 anos atrás, sem te conhecer. Deus entregou o Filho dele, coisa mais importante, né, para que a gente pudesse conhecer essa verdade. E a relação é de dependência. E o filho quem te deu foi Deus também. Você é um mordomo. Ele também é filho do Pai. Pô, como é que você está colocando ele no meu lugar? Então você vê, é legítimo. Ó que maluco para você entender na cabeça. É um sentimento legítimo. Pô, amo meu filho. Como você no começo aqui do nosso bate-papo, você é carinhoso? Pô, sou carinhoso pra caramba. Mas eu tinha idolatria. E isso me fazia muito mal. Acho que a bênção passou a ser um problema. Como é que eu administro isso? Né? Na minha cabeça, no meu coração. E além disso, os meus planos eram péssimos. Então Deus foi me mostrando esse ajuste. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um ano. Foi árduo. Foi árduo. Foi árduo. E só que o que eu lembro assim, de bem crucial nesse processo é que eu pegava a Bíblia. Eu lia a Bíblia todo dia, muito. Todo dia, muito. Sábado, domingo, segunda, à noite, todo dia, muito. Porque eu tinha confiança de que essa palavra salvou todo mundo que buscou. E vai me salvar também. Nossa, que lindo. É isso aí. Vai me salvar. Esse era o seu pensamento. Eu não sei o que Deus quer de mim. Porque eu até então não entendia. Mas você sabia que não, eu sabia, a busca tinha que ser incansável. Incansável. Quem bateu e não recebeu? Isso não existe na Bíblia. Quem bateu, recebeu. Quem buscou, persistiu, recebeu. E eu comecei a entender que eu estava nesse processo. Eu preciso bater mais, buscar mais, eu preciso conhecer mais. E aí entrei nesse processo. Com psiquiatra, tomei remédio 6 meses, parei. Até por alta, não foi por minha livre... Ele viu minha evolução e etc. Psicóloga, fiz um tratamento com uma psicóloga cristã, acho que durante também esse período, uns 6 meses, 10 meses e tal. Tomava uns florais ou não? Não. Era remédio mesmo? Remédio mesmo. E aí essa psicóloga que me indicou o jiu-jitsu. Acho que das análises dela e etc. Ela falou assim, você faz esporte, sempre fiz esporte, sempre me ajudou bastante nessa endorfina do esporte e tal. E ela falou pra mim assim, não, você precisa fazer uma arte marcial. Você precisa ter esse confronto físico para te ajudar. Além de tudo isso, e ela era cristã, psicóloga. Sim. Então,
fantástico, né? Alinhado. Aí que o jiu-jitsu veio. Aí que o jiu-jitsu entrou na minha vida. Aí você foi. Não. O que precisa fazer para eu curar? Vou fazer tudo. Dentro do conceito, Sim, né? Da legalidade das coisas de Deus. Pô, mais um esporte? Eu não gostava. Passava na televisão, eu mudava de canal, achava muito agressivo. Você gostava do que antes? Eu de sempre esporte? joguei bola, eu sempre fiz musculação, nadei bastante tempo, gostava de natação, etc. Sempre fui do esporte. Mas não era da luta. Mas da luta, não. Passava aí os UFCs da vida, o jiu-jitsu, eu tirava, porque eu não tem nada a ver, acho. Pô, mundo moderno, pô, homem ali brigando, não faz sentido. Eu fui entender que era um esporte. Da mente. Da mente. Porque você entra nesse ciclo depressivo, existe, o cérebro entra num síndrome do pensamento acelerado. Você não consegue inibir o teu pensamento acelerado. Você não desliga, você não relaxa, você pensa em coisas ruins toda hora, o dia inteiro e a noite inteira. Você não consegue desligar. Eu acho que é um gatilho que foi destravado no cérebro que você não consegue. Você não consegue. Pô, aí você toma remédio para inibir, para ele ficar um pouco mais lento. Pra dar uma acelerada. Mas você não relaxa. Tô aqui batendo papo contigo, tá na minha cabeça aqui, por exemplo, na época, os maus pensamentos. Sim. Só porcaria. Enfim. E aí entrei no Gil. Posso seguir aí nessa linha? Aí entrei no Gil. É louco, só parte lápis aqui, viu? A melhor coisa que aconteceu. Entrei no Gil, E o Gil é o seguinte, eu lembro que bem no começo... Você ainda estava em processo. Eu entrei nesse processo. Certo. Eu lembro que eu ia entrar, fazer posição, né? Aquelas situações iniciais. Tava ali vendo como é que era. Eu me concentrava um pouco, mas a cabeça... A milhão. Meu Deus. Pô, e vamos lá. Um dia... Naquela fase lá, chegou a você, em algumas aulas, desistir? Não sou muito... Não, e é legal isso, porque muitas pessoas que, porventura, estão passando por isso e estão nos acompanhando, ou vai ver alguns cortes, de saber que o esporte, ele salva a vida, né? E o interessante, que eu percebi nesse processo de cura, que foi um esporte de arte marcial, que os outros eu fazia. Eu corria, jogava bola, corria, e aquilo na minha cabeça. Jogava bola, me divertia, entre aspas, né? É tudo superficial, você não consegue se divertir, você vai levando a vida, cara. A arte marcial teve então, além de... vou chegar, mais. Exatamente. Então, esse processo inicial, você ainda tá nessa situação. Pô, a cabeça tá ruim, mas eu tô aqui. Cabeça tá ruim, eu tô aqui. Um dia, 2, eu não sei quanto período que foi. Quando você começa a ter um nível de confronto um pouco mais sacrificante, vamos dizer assim, de ser mais difícil, nunca ninguém tinha apertado o meu pescoço até eu bater porque estava me asfixiando. Nunca na minha vida. Em ponto de quebrar meu braço e eu bater, deu. Isso não tinha acontecido, é uma experiência que eu não tinha vivido. E aí quando você começa a entrar nesse processo, aí eu entendo, né? Vou falar o que eu percebo disso. Aí a tua vida em oposição, assim, em confronto com o que você está pensando. Você não consegue mais pensar nisso. Como é que eu vou pensar em coisas ruins se eu tô num processo de asfixia aqui? Esporte, então cara. Meio que substitui. Eu acho que sim. Entendi. Porque, é tão sacrificante, né? É um negócio tão... é por substituição. Pô, eu preciso me preocupar agora em sair daqui. E isolei é uma evolução. Aquilo. De forma e automática. Nesse exercício... De forma automática, vai né? É irracional faz isso, sentido, né? Mas eu creio que a ajuda desse esporte foi nessa linha. E aí você vai evoluindo. Então, cada dia mais você está em situação... Porque o jiu-jitsu é muito bacana, porque você sempre tem um oponente melhor do que você.
Você sempre tem. Você não tem zona de conforto. Às vezes você entra ali, pô, vou treinar com aquele cara que acabou de começar, legal, pra esquentar, doido. Uma hora você vai pegar o outro ali que tá... Tá pronto. Que tá pronto, que é um monstro. Eu com 40 anos, um moleque de 26 anos, gigante, faixa marrom, roxa, preta. Meu, vamos lá. Não tem essa de não vamos. Bacana. Aí, de fato, você foi pro seu maior de desconforto, assim, né? Exatamente. É isso aí. Sair da zona de conforto. Você tinha quantos anos? 40? É, 40 anos. E é realmente, 40. né, Wesley? Porque, assim, nesse momento você já tava casado, com os filhos, empresário, já tinha fazenda. E aí você se coloca numa posição inferior a uma... Sim, faixinha branca, meninada ali graduada, voando, né? O termo que usa lá no jiu-jitsu. E você chegou humilde. Eu sou um faixa branca. Não tem grau de humildade, cara. Eu realmente não sei nada e sou faixa branca e tô aqui para começar a aprender alguma coisa. Então esse processo foi muito bom. Que legal. Bíblia, igreja, sem remédio e Gil. Então, além dessa situação no treino, depois que você acaba de treinar um jiu-jitsu e toma um banho, o nível de endorfina que você recebe no cérebro, de satisfação, você fala, nossa, eu já passei por isso, agora vou enfrentar o dia, mas tranquilo. Caramba. Tranquilo. Se toma um banho vai trabalhar, pô, o cara acabou de esmagar minha cabeça ali, eu também, e esforço físico no limite, né? Porque você vai evoluindo, Sim. você vai... vai aumentando a intensidade, né? O jiu-jitsu vai te mostrar que você pode mais, sempre. É louco pra caramba, porque você tá treinando, está na tua academia lá, pô, tô puxando uma rosca com 10 quilos, pô, tá pesado, eu vou lá, mudo, ponho de 9. Ah, bom, fiz a série inteira. No jiu-jitsu não tem essa, cara. Pelo contrário. Pelo contrário, subiu lá, vamos lá, vamos, né, lutar, é um esporte. Fiz grandes amigos no jiu-jitsu. Tinha uma ideia de que, pô, vou chegar lá, é um monte de pitbull, os caras com cabeça vazia, briga, imagina. Pessoal, grupinho fechado. Nada disso. Pessoal... Te receberam com o maior amor e carinho. Pessoal boa gente pra caramba. Amigo, nível intelectual, social, bacana pra caramba. Tá todo mundo mais ou menos nesse mesmo pacote. Estamos todos no mesmo barco. É isso aí, eu com a minha depressão, o cara com estresse, o outro porque... Com o problema dele. O outro é um competidor, esportista nato, gosta daquilo e etc. Mas a grande maioria, atualmente, né, o jiu-jitsu passou por um processo de que realmente, antigamente, eu acho que era mais focado nessa questão aí do atleta mesmo, Sim. Competidor, e o cara era um pitbull mesmo, mas... sei lá, nesses Mudou. últimos 10 anos, que é o que eu posso falar, não tem nada disso. Você pode ser um competidor, como eu fui, nesse meio. Qual o problema? Você acha que não tem bons atletas tratando os seus problemas ali? Tem sim. Uau. O cara vai intensificando e vai melhorando, e o desafio cada dia maior, e você vai evoluindo também no esporte. E conforme ele entrega uma intensidade no tratamento, que é o jiu-jitsu, Isso aí. ele meio que se encontra às vezes numa competição, num pódio. Cara, eu evoluí. E tá tudo andando, né? Tô me tratando aqui, tô competindo, tô ganhando, tô perdendo. Pronto, e é natural, né? Do esporte, Natural. É isso aí. E você tá ali jamais imaginei que seria um competidor. Jamais. Campeão paulista nunca passava nem na cabeça. Não, jamais. Mas o professor, pô, Wesley, eu acho que vale a pena. Eu acho que você tá num nível bem bacana. O jiu-jitsu, ele é muito justo. Por quê? É idade, peso e faixa. Então você luta você vai com a turma da sua idade e do seu peso. É isso aí. Tem uma categoria, salvo engano, acho que de 5 anos, de 30 a 35 é uma categoria, faixa X, peso tal. Tanto. 80 quilos. De 80 a 85.
mais ou menos assim as É categorias. muito justo, né? Então é muito justo. Então você não vai lá, pô, eu com 40 anos, vou pegar um menino de 23, Que é 24, faixa branca. que não, exatamente. Que Não, pesa 50 quilos. exatamente, não. Então, bacana. Então te abre essa possibilidade de você competir, né, dentro da sua categoria. Então, dentro da minha categoria, o professor achava que fazia sentido, eu falei, pô, então vamos embora. Sabe o que eu acho interessante disso que você tá falando? Eu vou trazer um pouco pra minha história. A minha virada de chave, quando eu perdi o Davi, foi mergulhar no trabalho. Entendi. Então o trabalho pra mim era o meu jiu-jitsu. Tem tua válvula aí, né? Era a minha válvula. Então assim, eu trabalhava muito. Eu lembro que eu trabalhava assim, das 7 da manhã às 10 da noite e tranquilo, e leve. Ah, entendi. Sabe assim, leve. Que bom que eu tô trabalhando, Que né? bom E não que eu tô trabalhando, pensando não tô no pensando. Davi, né? Que loucura. Por isso que eu gosto muito dessa isso troca. aí. A chave pra mim é um presente de Deus, porque várias histórias eu vejo que elas só são em capítulos diferentes, mas elas são muito parecidas. Entendi. No seu caso, a sua válvula de escape, você tinha que empregar energia e intensidade no Gil pra substituir aquele pensamento ruim. Eu acho que físico, né? Físico e químico, né? Físico Olha que e maluco. químico. O espiritual, eu estava me transformando em uma outra pessoa. O processo é um processo de transformação, né? A Sim. Bíblia diz isso. Romanos, tal, etc. Que você precisa chegar para ser transformado. Porque o que você tem do mundo serve muito pouco, né? Para o mundo Sim. espiritual. Pra gente ter uma visão diferente das coisas. Então, se colocar para ser transformado. É você entender que você é pecador, porque eu não achava que eu era pecador, porque o mundo que eu faço, todo mundo faz. Sim. Então, por que eu sou pecador? Então, não. Aí você vai ver quem você realmente é, né? Você vai meter o joelhão no chão, pedir perdão cada dia por uma coisa, né? Que é um processo a Bíblia diz que é um processo de santificação. Então Jesus vai despertando aquilo que ele pode tratar naquele momento. Porque também você não aguenta ser tratado de uma vez só. Sim. É tanta bobagem, né, que o ser humano É uma tem. limpeza tão grande É uma limpeza tão que não dá. grande Se for que uma não vez dá, só, você não aguenta. Você não aguenta, exatamente. Aquele não dá o fardo que você não possa suportar, né? Por isso que também, às vezes, na igreja fala que se for necessário, às vezes ele até recolhe, né? Pra não perder a alma. Pode ser, faz sentido. Porque Então, tipo assim, se precisar, pra mim não te perder, tão fazer uma lavagem pesada, você não vai suportar, né? então eu te recolho, talvez. Então é um processo, né? Tem uma passagem bíblica que Jesus fala assim, que ele chega, a luz, né, chega como uma candeia, né, como uma lamparina, né, num lugar escuro, nas trevas, é onde eu estava. E eu acho que é onde todo mundo estava, né? Eu acho que quem já entrou nesse processo chegou à luz, né? Às vezes uma lamparina, uma lanterna, ou então uma luz bem forte, pô, já tá tudo claro, que bênção, e etc. E ele fala, pô, eu chego com a luz na tua vida para dissipar as trevas, só que você não pode pegar aquilo e enfiar debaixo da cama. Isso é palavra bíblica. Jesus falando isso, você não pode enfiar debaixo da cama. Você tem que colocar no lugar mais alto. Caramba. Para que as coisas entrem na luz, dissipe as trevas. Aí Deus vai te tratando no relacionamento pessoal, no profissional, com relacionamento com os teus filhos. Então você não pode esconder a luz. Se você esconder a luz, você inibe o tratamento, né? Você inibe o tratamento. Wesley, e quando foi aquela conexão com Deus, assim, que você falou assim, sentir? Cara, você sabe que eu falo isso para os meus amigos, etc. Eu não fui convertido. Olha que louco, hein? Eu fui convencido primeiro. Eu fui convencido. Sabe por quê? Porque do jeito que eu vivia, não deu certo. Do jeito que eu vivia, não deu certo. Eu falei, pô, eu tenho isso, e eu tô com depressão, cara. Não é assim que se vive. Então você quando eu fui convencido. Legal. Convencido. Tecnicamente, Sim. eu fui convencido. Olha que maluco. Eu não fui convertido assim de, pô,
colocou a mão na minha cabeça. Senti a presença. Senti a presença. Depois aconteceu isso. Mas eu acho que até pela minha própria natureza e pela minha profissão, né, com o negócio de, ler, deixa eu ver esse versículo, esse inciso, faz sentido, não sei se é por isso, mas eu fui convencido. E aí eu falei, desse jeito não dá certo. Tem um manual, aí descobri o manual da vida. Não tem o manual do carro? Você precisa de 5 mil quilômetros trocar o óleo, com 10 mil outra coisa. Tem a bússola do remédio. A bula do remédio. E pra mim era uma... Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu não conhecia isso. Eu não conhecia esse mundo verdadeiro, né, que Cristo veio nos trazer, né? Então eu falei, não deu certo o meu. Convencido. E aí eu comecei a ler, a entender, e falar, é desse jeito que vive, é dessa forma que se vive. Essas devem ser as razões do meu coração, do meu entendimento. Lógico que é um processo, e eu ainda estou nesse processo, né? Quem sou eu, né? E a gente se mantém. Vou morrer com esse processo, mas é uma descoberta diária. Então eu comecei a descobrir que existia uma outra forma de viver. Então eu fui convencido que aquela forma era a forma correta. É a forma que te traz a cura, que te traz a paz, além do entendimento humano, versículo de Deus, que te coloca nesse processo de transformação, que te mostra que você é um grande pecador, que você não é bom. A Bíblia fala que a justiça do homem é como trapos de imundície, né? Aquilo que eu achava que eu sou justo, trato bem da minha família, cuido dos meus filhos, tá bom, sou bom. Quem falou que eu sou ruim? Nunca matei, nunca roubei. Isso para Deus isso não vale de nada. É como trapos de imundície, onde era enrolado na lepra. Aquele trapo que tirava, para Deus é isso. Essa sua justiça pessoal, você não entendeu nada. Você precisa entrar nesse processo de transformação. Eu vou mexer nessa iluminação que a gente acabou de falar, da candeia, da luz. Eu vou mexer naquela gaveta que ninguém pode mexer, cara. Que você quer que ninguém abra. Sabe aquele íntimo que só eu e você sabemos? Exatamente. Eu vou mexer ali, cara. É um processo. Então, esse foi o meu encontro com Deus. Entender que você não estava no caminho. Ser convencido da minha pequenez, do meu grau de pecaminosidade, e que eu realmente precisava ser transformado. Acho que a ficha caiu nisso. Agora entendi. Eu acho que a maior dificuldade hoje, eu acho que em todo o tempo, é o cara admitir que ele é pecador e precisa de Deus. Essa é a maior trave, porque o orgulho humano... Sim, que ele é pequeno, né? Que ele é pequeno, que ele é frágil, e que ele faz muita bobagem. Muita bobagem. E o plano de Deus é diferente pra gente. Então aí que eu falei, que coisa maravilhosa. Que é isso? Não é possível que eu passei a vida inteira e não conhecia isso. Nossa, que lindo. Aí você vai conhecendo cada dia mais, buscando, entra nesse processo, né, de transformação. Precisa estar todo dia, porque senão você dá uns passos para trás. Porque o mundo te corrompe de novo, né? O mundo é muito atrativo. E você... porque o mundo ele tem um portão, é um portão, né? A porta não é estreita igual de Deus. Não é igual de Deus. De Deus ela é estreita. Então a gente tem que se disciplinar, vigiar, obedecer. A gente tem que buscar, bater, chamar, criar intimidade. Mas dá para ser muito feliz nessa porta estreita. Dá para ser muito feliz. Não tem outro caminho, né? Não tem, é isso aí. Pedro falou, né? O pai falou para Jesus, né? O pai, para onde eu vou? Se só você tem as palavras de vida eterna. Que uma hora os discípulos se desentenderam com Cristo e alguns foram embora. E Jesus falou para Pedro, Pedro, você também não vai? Ele falou assim, ele já tinha entendido, né? Ele falou, para onde eu vou se só você tem as palavras de vida eterna? Para onde eu vou, cara? É o que você acabou de falar, não tem outro caminho, para onde eu vou? Caramba.
nada. Você não tem opção. Não tem. E aí você estabelece essa relação de dependência. Eu lembro que uma vez eu tava na casa dos meus pais, e aí a Roberta tava com depressão, síndrome do pânico. A Roberta trabalhava na MAF, Banco do Brasil, lá nas Nações Unidas. Ela gastava 3 horas pra ir e 3 horas pra voltar, de fretado. E aí eu lembro que uma vez meu pai chegou em mim e falou assim: filho, como você tá aguentando? Aí eu peguei e falei assim: pai, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E lá em casa, hoje meu pai vai pra igreja também. Hoje meu pai tira isso de letra. Mas lá em casa, meu sonho era ser jogador de futebol. E eu sou canhoto, eu jogava muito bem. Joguei no Palmeiras, joguei no Juventus. Oh, que legal. Começou num bom time, no Palmeiras. Não, eu sou palmeirense. Sou apaixonado. Da 2, então. Pô, Maurício, eu não tinha aqui, Maurício. Não tinha que o cara é palmeirense. Nossa, roxo. Você tá tipo STF, né? Segurando a informação aí, né? E quando eu era criança, e aí voltou essa chave, agora eu adulto, né? E meu pai falava assim: vai jogar bola, tal. E eu ia, né? E eu gostava. Até um dia que o irmão na igreja chegou em mim e falou assim: Arnon, você não tá mais vindo pros cultos de jovens de domingo de manhã? Por quê? Eu falei assim: não, porque eu sou federado. E eu disputo metropolitano, paulista, eu disputo os campeonatos. Aí o irmão falou assim: não, Arnon, ou a igreja ou a bola. Eu falei: tranquilo. A bola. A bola. Fácil. Eu era criança. Lógico. Fui pra bola. Passaram-se uns anos e tal. E eu ia pra igreja com a minha avó. Eu lembro que minha avó tinha me dado um terno. Seus pais não iam? Não iam. Olha isso. E que propósito, hein? Cara, quando eu tinha 11 anos, eu lembro desse dia perfeitamente. Meu pai chegou em mim e falou assim: você é uma bichinha. Olha isso. Filho meu é de domingo no campo e não de terno na igreja. Eita, que desafio que você passou, hein, cara? Mas assim, aí eu fui entendendo e eu falava assim, mas eu não descia pro meu coração. Engraçado isso, né? Muito loucura. Que bom. Porque pra mim, pra igreja, não tinha outro caminho. É muito louco isso. Você entendeu cedo, né? Não, nem sabia. É? Eu só ia porque eu gostava de estar na igreja. Olha que benção. Só que ao mesmo tempo, quando eu fui virando adolescente, fui crescendo, eu nunca fui de sair. Tá. Então assim, eu nunca fui um rapaz de querer sair. Eu sempre fui o cara da bola. Então assim, eu gostava de jogar bola, chegar em casa, videogame de bola, pronto, dormia e acabou. Futebol de... Não era de balada, nunca de rua, nada. Nunca fui. Até minha mãe fala que de todos os filhos, eu fui o que é zero problema. E aí, eu lembro que eu falei pro meu pai, né? Falei assim: pai, mas eu amo ir pra igreja também. Até um dia que eu voltei pra igreja e fui ficando na igreja, né? E meu pai falou isso pra mim. E aí, você falando aqui, me despertou isso. Que eu falei pra ele assim: pai, mas tem outro... E agora, adulto, quando aconteceu toda a prova da minha vida, o deserto, eu entendi o quanto que Deus me preparou, entendeu? Verdade. Então, tipo assim, aí meu pai falou assim: como que você aguenta tudo isso? Aí eu falei assim: pai, não tem outro caminho. É Deus. É buscar a Deus. E eu lembro que quando aconteceu tudo, a Roberta, ela foi no médico e ela não podia engravidar. Ela tinha endometriose. E aí ela chegou em mim e falou assim: amor, eu... Mais essa. Não, olha esse testemunho. E aí cabe aqui. Que maluco. Ela tinha endometriose e minha esposa, quando eu conheci ela, namorando, um dia ela virou pra mim e falou assim: amor, me leva ali. Eu falei: leva aonde? Eu vou te falando o caminho. De repente chegou num centro espírita. E ela falou assim: eu vim tomar o passe. Eu falei: nossa. E eu pensando, essa minha esposa, loira, de 1,75 m, já era assim. E eu sou feio, mas eu era feio, sem barba, e eu pesava 50 quilos. E eu falava: o que essa loirona tá o que ela viu em mim? Só que aí você entende os propósitos de Deus, Wesley. Porque aí eu cheguei lá nesse lugar e eu falei assim: Rô, eu posso parar aqui, mas eu não entro. Vamos fazer o seguinte? Ela falou: vai demorar 1 hora e meia. Eu falei: tá bom, eu te espero debaixo da árvore ali, dentro do carro. E esperei ela. Passaram-se os tempos e tal. E aí, cara, ela foi pra igreja, foi pra congregação. Hoje a família dela todinha é da igreja.
Eles não frequentam mais o centro. Não que exista a religião certa, a placa de igreja. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo o trabalho que Deus faz. E aí, Deus falou o médico falou assim pra ela: Roberta, você tem endometriose e você não pode estar engravidando num período. A gente vai ter que fazer um tratamento. E aí ela chegou em mim num dia em casa, chorando, e falou assim: amor, poxa, você sonha tanto em ter um filho e tal. E eu fui no ginecologista e ele falou isso pra mim. E eu lembro, e aí é o que eu falo da importância da base de você buscar a Deus sempre. Porque às vezes você não tá entendendo o que você tá buscando. Mas ele sabe o processo que tá acontecendo. Sim. O porquê do teu deserto aí, né? E o porquê por que você tá aqui dentro da minha igreja? E aí eu falei assim pra ela: Rô, nós servimos um Deus vivo. E ele é o médico dos médicos. Se é o teu desejo, busca ele. Sim. E vai acontecer. Ela falou: tá bom. Cara, passou 20 dias. Minha avó me liga: filho, vem aqui em casa que eu vou fazer uma janta. E eu gosto de um doce rosa, que é como se fosse uma gelatina com creme de leite. Tá. E ela falou assim: eu vou fazer um doce rosa. E eu pensei: minha avó nunca me liga pra jantar. Será que ela tá sentindo que ela vai partir? Esse foi o meu pensamento. Entendi. Falei: não tem como recusar o convite da véia. Vou lá, Eu vou lá. Fui, liguei pra Rô: ó, a gente vai pra casa da minha avó, assim, tá bom. Quando chegamos lá, Wesley, houve um movimento espiritual que todos os meus primos... E sua avó já era da igreja? Minha avó Tá. era da igreja. Show. E quando a gente chegou lá na casa da minha avó pegou e falou assim: eu convidei fulano, convidei ciclano. Quando a gente percebeu, a gente tava em todos os primos que iam na igreja. E aí a gente terminou de jantar. Na hora de ir embora, eu também não gosto de oração em casa. Eu não aprendi, eu não tinha um entendimento disso. Tá. Porque eu tinha receio de que o homem poderia falar pela carne, não pelo Espírito Santo. Tá. E aí minha avó terminou ali, minha avó falou assim: gente, antes de ir embora, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. E aí eu pensei... Autoridade de vó. E aí eu pensei na hora, mas poxa, uma oração, não gosto de oração. Mas beleza, também não vou contra a minha avó. Lógico. Aí ajoelhei ali, e aí um primo meu começa a orar e falar assim: ó, essa semana, há 10, 15 dias, 20 dias talvez, o médico falou que você não pode engravidar, não foi? E eu vou fazer na sua vida como eu fiz com Ana. E eu vou colocar um anjo no seu ventre. Nossa. Entrei no carro pra ir embora. Nossa. Eu pensei assim: eu não posso interferir na Roberta, então eu vou ficar quieto. Se ela falar, eu falo: uau! Foi a mensagem. Porque se eu vir e falo: você tá vendo, você ouviu lá? Não, deixa ela... E aí nós que entramos no carro... Sabedoria. Na que entrou no carro, ela começou a chorar e falou assim: amor, você viu que Deus falou com a gente? Você contou alguma coisa pra alguém? Eu falei: não. Ela falou: então Deus falou com a gente. Cara, deu uma semana, a Roberta engravidou. Nossa. Pronto. Tá convertida. E aí, quando deu 8 meses, quando deu 4 meses, a gente foi fazer ultrassom. Tá. 3 meses ali, quando eu ia descobrir. E aí ela falou assim pra mim no carro. Tava eu, ela, minha mãe e minha sogra. Você acha que vai ser o quê? Aí eu peguei e falei assim: eu não acho. Eu tenho certeza que vai ser um menino. Porque assim como Ana, foi Samuel. Então é um menino. Ela falou assim: será, amor? Aí eu falei assim: mas você não crê o que ele fez lá? Não tem como ser uma menina. E ela falou assim: porque meu sonho é ser filho, ser mãe de menino. Porque eu sou maloqueira, Rô. Eu sou agitadona. Ela falou pra mim: amor, eu sou agitadona. Eu falei: tá bom. Chegamos lá no ultrassom, aí o médico: parabéns, aqui a gente tem um jogador de futebol, é um menino. Nossa. Pronto. Aí, só que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, cara. Mas nessa época... Não tava entendendo ali naquela época tudo que tava acontecendo. Da gestação dela, de ser um 3 menino. meses. E aí quando aconteceu... Depois, pra você entender todo esse curso. É um processo, né? Processo. No 3º mês você falou: pô, bacana. Menino, que legal. Isso aí, igual Show. Ana, show. Entendi. Aí depois você... Fomos vibrando, fomos ali, feliz. O primeiro neto da família, das duas partes. Legal. E aí um dia... Aí aconteceu. Roberta me liga. A mãe dela me liga e fala: Roberta tá nua no hospital, correndo o corredor. O coração do Davi parou. Eu lembro que eu larguei o que eu tava fazendo e fui pra lá. E sem entender. Sim. O primo meu, que falou da oração,
que fez a oração, me liga. No, eu fui na igreja e o irmão falou, me chamou e me perguntou o seguinte, se eu conhecia uma moça loira que estava numa cama de um hospital. E não tem como eu falar que não. E aí eu falei da história da Rô. Só que a Roberta não era batizada. Eu já era batizado na igreja. E aí eu falei da Rô. E aí ele falou que tem que ir aí orar na igreja. Eu falei assim, Rô, ele chama Rodrigo. Eu falei assim, Rodrigo, eu respeito muito, eu amo a Deus, mas não é momento. Eu tô muito machucado. E aí ele pegou e falou assim, tá bom, vou te respeitar. E ele desligou. Passou 2 horas, ele liga pra minha mãe. Tia, o irmão vai aí, o Arnold gostando ou não. Porque é Deus que tá mandando. Estamos lá, o irmão chega. Wesley, na hora que o irmão abriu a porta do hospital, ele olhou pra Roberta e ele começou a chorar. E ele falou assim, eu lembro perfeitamente, ele falou, é você. Ele viu a Roberta, que Deus deu a visão. Olha isso. E foi falar pro meu primo que era o que tinha dado a oração. Mas até aí a gente não tinha entendido todo esse processo. Tá. E aí eu falei assim pra ele, né, pro irmão. Eu já era batizado da igreja, mas eu não conhecia aquele irmão. Porque a congregação tem várias congregações. Então eu vou em uma, não vou nas outras e tal. Mas eu posso frequentar as outras, mas eu vou naquela. Ele era de outra congregação. E aí eu virei pra ele e falei assim, irmão, eu nunca fiz nada de errado. Assim, nunca bebi de me alterar. Nunca usei droga. Sempre fui justo. Larguei a bola pra ir pra igreja. Por quê? Aí ele só falou assim, eu não sabia da história. Irmão, Deus te prometeu um anjo, não um filho. E assim foi feito com Ana. Só que ele não sabia da oração que o meu primo tinha orado lá atrás, falando que Deus daria um anjo no seu ventre. E não um filho. Através daquilo, a Roberta se batizou na igreja. Olha que processo. Que lindo, assim, Nossa, é algo extraordinário. A Roberta se batizou, a mãe dela... Algo do alto mesmo. É, cara. Aí, foi o que você falou da gente não questionar a Deus, assim, e procurar entender, né? Procurar entender. E aí, quando eu comecei a entender, a dor foi embora. Hoje eu falo... Amém. Eu falo assim, Deus nos escolheu pra gente passar por isso, entendeu? Isso aí. Porque quando você falou do seu filho, olha que louco essa nossa conversa. Quando você falou do seu filho, da idolatria a ele. O Davi pra mim era idolatria total. E talvez eu não idolatrava tanto Jesus e Deus quanto eu idolatraria o Davi. Sim. E aí ele precisou fazer um movimento pra falar, não, sou eu. E aí depois eu aprendi uma outra coisa dentro desse processo. Eu sempre falava assim pra Roberta, depois quando a Manu nasceu. Porque a Manuela veio 1 ano e 6 meses depois. E ela me fez voltar a sorrir. Oh, que benção. Eu falo pra todo mundo, meu. Eu amo a Maria. Maria tem 2 anos, a Maria é incrível. Só que a Manuela me fez voltar a sorrir. Entendi. Eu olhava pra mesa da minha casa assim, eu falava assim, ó, falta um lugar aqui. Mas vai faltar. E aí eu fui entendendo todo o processo, sabe? Todo o porquê disso. Qual foi o movimento de Deus? A Roberta se batizou na igreja. Largaram, a família dela todinha. A mãe dela andava... Eu entrava na casa da mãe dela e eu falava, meu Deus do céu, é um santo aqui, é uma pedra aqui. E hoje a gente dá risada disso. A mãe dela hoje vai pra igreja. E aí Deus foi fazendo movimento na vida nossa. Então assim, quando você falou da idolatria, eu lembrei dessa situação do Davi. Quando você falou que Paulo, né, perguntou pra Jesus, né? Pedro, qual é o caminho? Esse é o caminho! Não tem outro caminho, né? Eu queria te fazer uma pergunta dentro desse testemunho que eu te contei. E onde entrou o pastor? Como que você se tornou um pastor? Então, nesse processo, né, de busca, e o bacana, Arnold, você recebe para você doar, né? Você quer ser grande no reino? Então, seja servo, né? Senão não faz sentido. Como a gente conversou ali, né? Até a prosperidade. Você ganha bem, pra quê? Se você não for investir no reino, nas pessoas. Não faz sentido, lógico. Você pega a Bíblia, Jesus dormia com a cabeça numa pedra, cara. E se doava para todo mundo sempre. E o nosso aprendizado, você acabou de contar o seu testemunho, eu contei o meu. Você precisa oxigenar a água. Pô, eu recebi isso de Deus, eu entendi isso, eu preciso pregar.
Eu preciso falar. Nossa. Eu não sou um pastor que... Teologia. E eu não estou no comando de uma igreja. Mas eu entrei nesse processo. Eu senti a necessidade. Eu falo assim, eu vou pregar aqui hoje, né? Nós vamos falar de Deus aqui, dentro dessa mensagem. Só que quem mais precisa sou eu. Para todo mundo aqui, quem mais precisa sou eu. Porque Deus tocou no meu coração de eu falar isso. O Espírito Santo, as coisas do reino são diferentes das doutrinas, né? Você pegar uma doutrina, vou estudar, agora eu sei tudo de direito tributário. Sim. Sei tudo de búfalo. Isso é frio, né? Isso não tem relação espiritual. Agora, quando você busca uma palavra, às vezes o Marcos lá, que é o pastor, ele diz, Wesley, faz tempo que você não prega aí, daqui um mês, tal domingo você vai pregar. Ele é meu parceiro, etc. Treina Gil lá na nossa ONG, queridaço. E aí você entra nesse processo de preparação. Porque o pai, lendo a Bíblia, pai, o que você quer? O que você quer que eu fale daqui um mês? E Deus vai te mexendo, né? te tocando, te trazendo a palavra que você precisa. Você se alimenta. Você se alimenta. E eu sinto, Arno, que você só consegue pregar o que realmente é o rema, que fala a palavra de Deus, é o rema. É aquela palavra que realmente te tocou. Sim. Que realmente te envolveu. Porque às vezes você faz um plano, você vai pregar, você faz um plano, vou falar isso, anota, e você fala tudo diferente. Assim, você não consegue andar naquele script que você desenhou. É lógico que os versículos bíblicos, né, que vai te nortear dentro do propósito que Deus te deu. E você fala, às vezes, acaba a pregação, eu falo, esse papel que eu anotei, tu não falei nada disso. Olha. E é assim, eu tô falando, o pastor, pela misericórdia de Deus, né, porque sou falho pra caramba, tô tentando, né, um processo de transformação e de melhora, mas é isso. Então, como você, a autoridade que você tem nesse assunto. Se eu tiver um amigo meu que perdeu um filho nessa situação, eu vou falar, Arno, você precisa me encontrar, que eu preciso levar esse cara para bater um papo contigo. Você falou agora de uma situação incrível. Tem um cara que estudou comigo no colégio. E aí um dia ele me liga. E aconteceu isso, cara. Ele perdeu uma filha de 6 anos. Nossa. Na pandemia. Amor de Deus. Entendi. E um dia o telefone toca. E aí ele... É você, cara. Deus colocou, cara, na hora... essa autoridade em você. Puta, mas eu chorei tanto, porque eu falei, cara... E eu acompanhei pelo Facebook, sabe? E sabe quando você sente que o negócio tá chegando perto de você? E aí ele... Você vê, você levou a palavra, conseguiu abençoar uma família inteira com o que você passou, né? Com a autoridade que Deus te deu nesse assunto. Então o pastor foi isso. Mas quantos casos de depressão a gente vê aí todo dia? De superação. De superação, né? De entendimento, né? Eu acho que o grande... acho que a primeira barreira da depressão é você entender o que está acontecendo. Por que eu estou passando por isso, né? Então, comecei assim. Já são 12 anos. 12 anos. Então, comecei a bater esse papo, né, com amigos. Aí fez uma célula. Diferente da ideia. Eu fiz célula em casa. Então, reunia as células uma vez por semana. Ia lá, falava, lógico, a gente tem que falar de Deus, né, da Bíblia toda, mas eu tinha muito mais autoridade de falar dessa área de depressão, de superação. Um outro tinha uma outra área que falava. Tinha uma outra área, exatamente. E tinha essa troca. Oi? E aí tinha essa troca, tinha essa troca, exatamente. Então, o pastor é disso. O pastor é de você colocar o que Deus te deu autoridade. Porque não é pra gente. Não é pra gente. Você foi curado, você, tua casa. Você acabou de falar aí que,
a família da tua esposa. Maravilhoso. Isso é parte do propósito. A outra parte você está fazendo agora, você acabou de falar. Quantas pessoas vão ouvir isso e vão ser transformados, né? Vão ser curados, cara. Então o plano é esse. O plano de Deus é isso. Tem uma passagem que fala, não na Bíblia, né? Mas eu vejo muito que fala assim, por exemplo, a resposta de Deus está na natureza, né? Porque o rio, ele não... A fonte não é para ele, é para transbordar. Sim. Então tudo... A água parada estraga. Estraga. É como um fruto. O fruto, ele não foi feito para ficar no pé, ele foi feito para cair. Exatamente. E para servir alguém. É isso aí. Então, tá nesse sentido, né? Tudo que é de Deus tem que ser para servir. Porque se não for... Se não, pode até ter sido de Deus, só que a Bíblia fala, por exemplo, que a árvore que não dá fruto é cortada. Olha que maluco. A árvore que não dá fruto é cortada. Você vai perder essa bênção. Você vai perder essa autoridade que Deus te deu, porque você não usou para o reino. Você usou só para você. E usar só pra gente, isso não tem nada a ver com o reino. Não. Não tem nada a ver com o reino. Não pode reter. Você não está cumprindo o propósito de evangelização, de transformação. Pô, e quantas pessoas ministraram na sua vida, e na minha também, né, que você falou, puto, entendi. Porque é esse processo cíclico, cada um na sua área, né? Nessa autoridade que Deus dá. Wesley, indo já para a parte final aqui do nosso programa, pô, que bate-papo. Muito gostoso, muito bom. Só para a gente finalizar, e a ONG? Então, a ONG surgiu do jiu-jitsu, né? Logo após esse processo aí de cura. Sim. Eu ainda estava na faixa azul no jiu-jitsu, mas já era cristão. Surgiu a ideia com o pastor Marcos, que é o pastor da igreja lá, que, pô, vamos começar a treinar. Ele também queria treinar. Falou, pô, eu quero treinar também, e etc. Então, pô, vamos abrir as portas da igreja e vamos fazer esse projeto social. Justamente chamar as pessoas que não tinham condições de pagar uma mensalidade de jiu-jitsu, levar o evangelho e o esporte. É o atrativo, né? Sim. Pô, como é que eu vou chamar essa meninada? A meninada quer treinar, quer ser duro, quer ser colocar forte. O kimono. Então a gente começou com a ajuda de vários parceiros e de todos os membros da igreja também. Então doava kimono, todo mundo da academia que eu fazia parte doou um monte de kimono. Né, dentro desse propósito, contamos para ele qual que era a intenção e etc. E começou dessa forma. Então, aí depois nós instituímos uma ONG, mas até então não tinha, né, para poder receber doações, né, porque você precisa estar intitulado como ONG, né? Porque é a terceira via, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? Mantém esse processo, esse projeto de treinamento e evangelização. Tem jiu-jitsu segunda e quarta-feira. A gente faz uma oração em Alphaville. Nós fazemos uma oração, damos as mãos, todo mundo, antes, em cima do tatame, fazemos uma oração, começamos o treinamento. No término, sempre tem um devocional, uma palavra de Deus, um estudo bíblico. A gente senta lá, é isso. Às quartas sou eu quem faço. E nas segundas é o Marcos, o pastor. E são quantos alunos? Então, é cíclico. Porque vem... Vem, vai, etc. E às vezes é um pessoal que começou a trabalhar, era uma meninada, sim, começou a trabalhar, começou a fazer faculdade à noite. E tem a questão de você também já dar instrução pro mercado de trabalho, né? Sempre quem tá lá é evangelizado, treina jiu-jitsu e, pô, quem é que quer trabalhar aqui? Eu. Pô, a gente pega os currículos, eu uso a minha malha aí de conhecimento, o outro também usa, enfim, todos os professores ali. Vai posicionando. E a gente vai tentando colocar a meninada, e a meninada começa a evoluir. Às vezes, a grande maioria sai porque virou homem, né? Formou o cara. Formou o cara. O cara tá trabalhando e tá fazendo faculdade à noite. Mas a semente tá ali, né? Que eles não larguem as coisas do reino, né? Essa é a ideia. Cara, que
Que bate-papo, hein? Que aula. Muito gostoso. Indo muito pro bom. final agora, antes que o Amaury me puxa minha orelha, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Cuidado, e aí, cuidado. é bate pronto. Tá. Vem na cabeça, tum. Tá bom? Vamos ver. Tempo ou dinheiro? Cara, não vou ser hipócrita. Acho que um pouco de cada um. Um abraço apertado, um aperto de mão, um beijo no rosto. O que significa mais carinho pra você? Acho um abraço apertado. Quem que você levaria pra lua? Pra lua, cara. Hoje eu levaria a minha mulher, Fabiana. Onde tudo começou, né? Minha família começou. Eu não vou estender, mas o Matheus, vai ser curto, hein? O Matheus, meu filho mais novo, teve 2 vezes meningite. Uau! E a primeira vez ele tinha 1 ano, foi muito traumático e etc. E eu tive essa sensação naquele momento, lá no hospital. Ele ruim, o médico falou, ele precisa reagir, senão vai morrer. E eu tive eu abracei ela, não sei nem se ela lembra disso, mas eu abracei ela e falei, pô, começou com a gente. Isso me trouxe um conforto. Nós estamos juntos ainda. Mesmo que a gente perca o Matheus, mas a gente está junto ainda. Nossa. Então é ela que eu preciso levar. Que linda. Que incrível. Nós homens temos muitas sortes quando a gente encontra mulheres como elas, né? Porque assim, eu tô ouvindo a sua história, hein? Mas imagina o quanto que ela não segurou ali, hein? Quanto que ela não foi forte, hein, Wesley? Acho que o faixa preta lá em casa, lá é ela. É isso aí. Wesley, se você tivesse que fazer uma ligação agora, pra quem você ligaria? Para um dos meus filhos. E o que você diria pra eles? O que eu diria para os meus filhos? O chavão é falar que ama, né? Eu amo vocês, né? Eu acho que eu falaria, eu acho que eles sabem que eu amo eles, então eu acho que eu não nessa ligação ia aproveitar de outra forma. Acho que eu ia falar que eu tô junto sempre. O que você não perdoaria? Difícil, hein? Difícil. Fui tantas vezes perdoado, né? Por Deus, né? Você sabe que a condição de... A Bíblia diz que você precisa perdoar o próximo para ser perdoado por Deus. Existe uma condição. Olha que maluco. Às vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente não perdoa. A gente não perdoa o próximo. Então eu não sei se isso tem limite. Eu posso aqui falar uma situação, né, pontual, só que eu não posso viver isso, né? Uhum. Lógico, uma traição é uma coisa muito difícil, mas eu preciso buscar viver o reino, né? E não a carne. Se você tivesse um poder, que poder você gostaria de ter? Cada pergunta é... Não, o negócio aqui é profissional. Não, é pegada mesmo, cara. Aqui a gente tá... Que poder eu gostaria de ter. Você sabe que eu acho que a cura, poder de cura, mas eu entendo o propósito de Deus, né? Então, na carne, eu acho que eu gostaria de ter o poder de cura, né? Pô, você vê uma criança, né? Um negócio tão traumático, né? Mas, de novo, né? Vou voltar no perdão, né? Pô, eu vou mudar o propósito de Deus. Processo, né? Né? E o porquê daquelas coisas, né? Se a gente depende dele, e ele fala que não tem um fio de cabelo que cai da cabeça sem a permissão dele. Então,
Difícil essa resposta. Wesley, vamos imaginar que você precisa deixar uma mensagem num outdoor que vai passar todas as pessoas do mundo e irão enxergar aquele outdoor. Que mensagem que você deixaria? De novo, né? O ser humano não pode passar nessa vida terrena sem conhecer as coisas do reino. Eu acho que deve ser muito triste. Imagina um cara de 60, 70, 80 anos. Pô, você viveu pra caramba, mas você conheceu muito pouco. Né? Esse negócio de eu fiz pelos meus braços, eu conquistei, eu fiz... Cara, isso é muito... Como que você falou? São as... trapos de imundície, né? A Bíblia diz isso, que é aquela que você Sim. passa na ferida. Então você aprendeu só isso, né? Essa justiça. Às vezes não, e é muito verdade, né? Às vezes a gente retém muito pouco das coisas do reino, né? A gente continua sendo ruim, né? Mesmo nesse processo de transformação. A gente continua pecando, mas o Espírito Santo dá aquela puxada, fala, pede perdão e não faz mais. Né? Tô falando coisas que Deus vai trabalhando na vida da gente. Mas eu acho que o outdoor tem que ter isso. Como é que você vai passar dessa vida sem conhecer o reino de Deus? Deve ser muito triste. Uma pessoa que está passando por depressão, até pensa em se suicidar. Que mensagem que você deixaria falando ali para aquela câmera? Para essa pessoa? A mensagem que eu deixo é a mensagem de que Deus pode tudo, né? Tudo. É o Deus do impossível, é o Deus vivo que a gente serve. Creio que o processo não vai ser fácil, mas é um processo de entrega, de devoção, de busca. Você precisa crer que é possível e vai ser possível. Eu posso te afirmar que vai ser possível. Vai depender de você. Vai depender de você orar e buscar forças às vezes. Porque às vezes você não tem força para buscar. Né? Então, e não é uma fraqueza pessoal, não estou apontando uma fraqueza, pô, tá difícil, eu sei que é difícil. Mas ora, pede para Deus te dar força para buscar. Porque você vai ser curado. E para finalizar, a gente está junto já há uns 4, 5 anos, né? Foi diferente de vocês me conhecer pelo celular e me conhecendo hoje, assim? Eu gostaria também agora de receber esse feedback, assim. Sempre eu pergunto isso para as pessoas que sentam aqui, porque 90% das pessoas que eu tenho negócio hoje eu não conheço. Engraçado que alguns falam, mas eu achei que era um senhor. Eu achei que você era um homem de 2 metros de altura. Arnold. Porque meu nome vem do Collor, mas vem do Collor. É igual alguém falar que chama Luiz Inácio, né? Daqui a um tempo o cara tem vergonha. Mas o meu nome... Arnold. O filho do Collor chama Arnold. Não sabia. Eu sou de 90. Entendi. E aí, na época, meu pai, antes de ter ali aquela situação do Collor de segurar, né? Uhum. Meu pai gostava do Collor e colocou meu nome como Arnold. Legal. E Você aí, gosta? Eu amo meu nome. É bonito pra Eu caramba, amo. forte. Acho Então bacana. eu queria entender assim, o meu contato... Eu nunca tive contato com você, Sim, mas eu tenho certeza absoluta que você sempre me conheceu também. sim. E como que vocês nos enxergavam, assim? Enxergava o Arnold, a Clique, como que era? Então, sinceridade mesmo. Ou é um negócio que tava na mão da família? Não, estava na mão dela, sim, é verdade. Você foi indicado por uma cliente sua, que é a minha amiga. A Fabiana ficou muito surpresa com o trabalho entregue. Então, Legal. bacana, profissionalmente. Nós tivemos total aprovação e também nós fomos surpreendidos. A gente não sabia que existia esse nível de profissional nessa área. De realmente fazer essas buscas, buscar o melhor
o melhor para o cliente, né? Pô, fazendo essas trocas aí de operadoras sistematicamente, na época certa, etc. A gente, com total desconhecimento, a gente tinha disso. Então foi uma surpresa positiva, profissional, de verdade. Não tô aqui para te elogiar de E se tiver crítica, já manda, porque fica registrado e a gente arruma lá em casa. Não. E pessoalmente é hoje, né? Uma mega surpresa grata pra caramba. Que legal. Puta, cara, gente fina, gente boa, bom papo. Eu acho que a gente precisa dar continuidade, né? Eu acho que eu saio com esse sentimento daqui, Fico pô. feliz. Quero te ver outras vezes, quero falar contigo. Eu fiquei legal, muito honrado, muito assim, eu tive um feedback da Fabi que eu nunca tinha tido dos meus clientes. Porque, assim, lá atrás o negócio começou que eu precisava muito da grana. Eu lembro que... Aí depois você corta isso, Amaury. Eu lembro que meu sonho... Quando a gente perdeu o Davi, eu ganhava R$5.000 na empresa. Meu sonho era ganhar 10 mil. Dobrar. Era meu sonho. Eu pensava assim, ó. Cara, o cara que ganha 10 mil é rico. E aí, cara, eu acho que foi muito parecido com a sua situação de ser campeão paulista, brasileiro. E hoje ser um faixa preta. Eu mergulhei tanto no trabalho que os 10 mil era pouco, cara. Preciso ganhar mais. Não, quando eu olhei, eu falei assim... 10 mil é pouco. Ficou pouco. Sabe, você entendeu? Entendi, o sentimento de que... Ficou pouco. Porque quando começou a movimentar as coisas, era tanta entrega, era tanto fechamento, tanto contrato, tanto cliente, que eu só vendia na época. E a Roberta fazia toda a parte administrativa e financeira. E ela falava assim, meu Deus, Arnão, esse mês você vendeu 30 mil sozinho. E eu falava assim, não precisa me falar. Eu tô preocupado só no próximo. No próximo. Foco, hein? Foco. Legal. E, cara, aí chegou 30 mil. E meu sonho era 10. Eu falei, caracas. E aí eu lembro que... Cara, eu lembro que pra mim ter esse iPhone... Por exemplo, esse meu iPhone, 7 mil reais. Pra mim ter um iPhone era o maior absurdo. Porque era o preço de um sofá. Eu andava com um sofá no bolso, eu pensava. Entendi. Eu vou andar com uma geladeira, não uma cabia, televisão. né? Não cabe, né? O cara não existe pagar 8 mil reais no celular. E aí as coisas foram acontecendo e tomaram outra proporção. Mas o seu feedback foi incrível pra mim. No dia que ela falou assim pra mim, Arnão, eu tinha acabado de fazer um aporte financeiro muito grande com a XP. Eu tenho o meu gerente do meu personalité e eu tenho da XP. E ela falou assim pra mim um dia numa ligação. O gerente da minha conta, e eu ouvindo. E eu, me propôs a pensar numa alternativa de plano de saúde e eu logo bloqueei. Você lembra dessa conversa? Que legal. E eu logo bloqueei, porque eu falei, tudo nós podemos conversar. Mas o seguro-saúde eu já tenho uma pessoa. Isso aí. Falei, Fantástico. uau! Falei, putz, meu, então... Ocupei esse lugar, né? Ocupei esse lugar. Não sou mais o vendedor de plano de saúde. Então consegui... É um trabalho árduo, não é fácil. Sim, a gente tava conversando. Aparecer ali no Instagram ali. Cara, aquilo ali é 1% do que acontece das 99%. Sim. Mas eu fico muito feliz. Saibam de todo o meu coração que é uma honra ter vocês como clientes. Legal. Obrigado. Hoje eu olho pra você, assim, como uma inspiração de homem. Tipo assim, que história. Ela, minha esposa vai assistir, que a gente assiste o programa. Mulher é isso, cara. Minha esposa é muito parecida com você. É a base, né, cara? É tudo. O pessoal fala, do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Do lado de uma grande mulher existe um cara que tá ralando. É isso aí. Porque a mulherada segura as pontas em casa, né? E aí eu também tive a sorte de Deus me presentear com 2 princesas além da minha rainha. Só pra fechar. Antes eu pensava assim, ó. Eu falava pra minha esposa, eu amo, assim, na boa. Se um dia você quiser ir embora, você pode ir embora. Mas minhas filhas são tudo pra mim. Até um dia que eu tava assistindo uma pregação do Brunet, Thiago Brunet. E aí ele falou assim, ó. Antes de amar o fruto, se ama a raiz. Eu acordei minha esposa de madrugada e falei, Rô, quero te pedir desculpa. Ela falou, você tá maluco? O que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, eu quero te pedir desculpa. Ela falou, por quê? Eu peguei e falei assim, porque antes de amar o fruto, eu tenho que amar a árvore. E você é a árvore. Elas vão embora. Elas vão construir a família delas. Vai ficar vocês dois. E eu escolhi você pro resto da minha vida. E eu lembro que aquele dia foi muito, legal, assim, foi muito bonito legal. Pra nós, assim. E eu vejo que eu quero chegar... Se eu chegar a 49 anos assim, Amaury... Vou fazer hoje.
Vamos fazer um jiu-jitsu. Mas eu quero chegar com 19 anos aí, casado. Então, cara, obrigado de coração. Quero você. Foi um muito prazer, bom. viu? Muito bom. Prazer. Quero estar mais perto. Quando você estiver em São Paulo, eu quero um dia a gente marcar pra mim lá tomar café e conhecer o escritório. Legal. Um dia também, quando vocês estiverem mais tranquilos, eu quero que vocês vão lá na Clique conhecer toda a operação. Acho que é legal isso também. Vamos marcar. E também qualquer dia você me manda uma burrata. Uma burrata que eu amo, burrata. Vou mandar. O Reinaldo é amigo de vocês também? É sócio da Fazenda. Meu sócio da Fazenda. Ah, meu, que relação linda que eu tenho com ele. Tem cliente? Maurício, você vai cortando Legal. essas coisas, que isso aqui é bate-papo mesmo. Sim. Tem cliente que a gente cria... Tem uma afinidade diferente, né? Estranho. Né? E aí eu vou entendendo as coisas também. Reinaldo é meu Se eu não sócio me da engano, a Fazenda. filha dele faz aniversário no mesmo dia que eu, 13 de março. Pode ser. A Carol. Porque eu tava trocando o plano de saúde dele, aí tem da ex-mulher, aí aconteceu não sei Isso. o que, da ex-mulher tá não sei o que, tá, ele me ligou. E sabe quando você sente que é gostoso isso? Você tem negócio, você tem clientes. Você sabe como que é? Sim, sim. Sabe quando você sente que o cliente gosta de você? É muito legal isso. E ele não te conhece? Sabe quando rola aquela sinergia? Sim, sim. Você bate um papo, você fala assim, meu, eu consegui mostrar pra ele que eu não sou um vendedor. Nada contra o vendedor, mas eu consegui mostrar pra ele que a minha empresa trabalha num modelo totalmente diferenciado. Eu falo pra eles lá, só pra me acender a luz por mês, é 90 conto pra trás. Às vezes eles reclamam, tal coisa, não sei o que. Eu falo, gente, é 90 pra trás. Perdi Já uma começou. venda. Vamos pra cima, Já não dá pra comecei com parar. 90 no pra negativo. trás. É. E é o que eu tava explicando pra vocês no off, né? Eu procuro empoderar e fortalecer o meu time, porque eu preciso ter pessoas iguais ou melhores do que o Arnon. Se eu ter pessoas inferiores, a empresa não cresce. Então por isso que eu faço com que eles queiram. A questão lá do cara lá da Fazenda, né? Eu faço questão que o meu time queira ter a fome. E o Reinaldo, a gente se dá muito bem. Que bacana. Eu sabia que era alguma muito coisa, bacana. mas eu não sabia que era um sócio. Meu sócio. Na Fazenda ele é meu sócio. Manda um abraço pra ele. Fala assim, ó, Pode estive com o Arnon Show de e... bola, ele vai adorar. E ele te mandou um abraço, ele falou que ele gosta de você mesmo sem te conhecer. boa. Palmeirense também. Palmeirense, lógico. Palmeirense. Pra ser meu sócio, tem que ser palmeirense, cara. Não tem essa. Não tem chance. Muito obrigado. Eu vou te dar um presente. Todos que sentam aqui, eu faço questão de dar esse Oh, troféuzinho que da bacana. chave. Que bacana. Obrigado. Que legal. Eu tenho um projeto também, pro final do ano, nós montarmos uma palestra e trazer as pessoas que aqui participaram para palestrar nessa palestra. Então assim, poxa, para falar sobre Deus, para falar sobre a depressão. E eu tenho certeza que espero. Aqui eu já te faço o convite. Tô à Que disposição. você, Tô à disposição. você participa. Vamos oxigenar essa água aí, né? É isso aí. Vamos oxigenar essa Então, água. por exemplo, eu tive semana passada o Duran, fez a maratona. Tremendo, hein? Sofria também de depressão, ele contando. Teve a Adriana, que é dona da escola. Passou aqui um tatuador, que é o maior tatuador do ABC. 25 anos de casado e 25 anos de empresa. E se tornou uma potência. E ele conta também que a Fabi, a esposa dele, o ajudou a ele a enxergar a tatuagem não como hobby, sim como um business. E hoje eles Negócio. são É. nomeados. Então, essa turma eu quero reunir pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento e não deixando a água parada. É isso aí. Pode contar comigo. Valeu, Quer obrigado. ajudar? Pode contar comigo. Pessoal, então é isso. Mais um episódio da Chave, um bate-papo extremamente incrível. Saio daqui com muitas chaves, muitos insights, muitos aprendizados. Irei me matricular no Jiu-Jitsu em breve, porque eu tenho certeza absoluta que irei me desenvolver como homem, como pai, criarei disciplinas. E é isso, eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, por Ele nos capacitar e nos dar essa oportunidade de estar aqui. Como sempre, quero deixar um beijo especial para minha esposa, que eu tanto amo. Te amo muito, meu amor, obrigado por tudo. Para minhas filhas, para minha equipe maravilhosa, porque enquanto eu tô aqui tem gente tocando lá a empresa. Enquanto eu tô aqui, o Amauri tá aqui. Obrigado, Mauro. Tamo junto. Jé, obrigado, irmão. Tamo junto. E é isso. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Um beijo no coração.